Graça e paz, meus irmãos, estamos mais uma vez transmitindo este culto de adoração ao Senhor. Como hoje nós temos poucos minutos disponíveis, vamos iniciar com o cântico através da irmã Jaciara, do cantor cristão, o número 7. Maravilhas divinas. Vamos apenas na primeira e quarta estrofe. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Agora nós vamos fazer uma oração com a irmã Jaciara e após a leitura de Provérbios 2, de 1 a 18. Provérbios 2, de 1 a 18. De 1 a 8, aliás. Provérbios 2, de 1 a 8. Eu vou ler os ímpares e a igreja vai ler os pares. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se buscares a sabedoria com a prata e como a tesouros escondidos a procurares. então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Amém? Oremos Amém. Neste culto de oração ao Senhor. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, porque conseguimos continuar bendizendo o teu nome. Neste dia, quarta-feira, que é um dia especial a qual separamos para te suplicar e orar, nós estamos apresentando a situação em que estamos vivendo, Senhor. Em todos os sentidos, pedimos, tem misericórdia de nós. E que cada um que esteja em seu lar orando, eles possam sentir o sabor da vitória das coisas que estão pedindo. Continua conosco, nos fortalece e nos dá a tua paz. No nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Eu vou dar um intervalo agora para que os irmãos possam, em oração, fazer os seus pedidos
e também possa apresentar o texto a qual está tocando em seu coração para falar. Cada um em seus lares, façam os seus pedidos e apresente o seu texto. Amém, meus queridos? Rapidamente, vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas e dar continuidade ao nosso estudo sobre comportamento. Hoje nós temos um comportamento na qual nós vamos saber como agir, como está sendo o nosso comportamento. Na semana passada, foi o comportamento da língua e hoje é o comportamento da ação, do nosso agir. Abram suas Bíblias no livro de Gálatas e vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Gálatas 2, de 11 ao 14. Temos assim registrado na palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornará repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, e temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Oremos, Pai bendito e de misericórdia. Isto é um alerta para o que nós estamos vivendo na sociedade atual, em que precisamos ser autênticos, precisamos, como cristão, ser cristão. Precisamos manter, aonde quer que estejamos, a nossa identidade de cristão. Por isso, nos ajuda nessa batalha e nessa luta, para que o mundo possa ver através de nós a tua presença. Esta é a nossa oração, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Amados, recentemente eu assisti um filme cujo título é Até o Último Homem. Conta a história de um jovem, Desmond Doss, que ele vai à guerra e ele tem um propósito na sua vida. Por ele fazer parte de uma igreja, ele fez um voto a Deus que não pegaria em arma. Por causa desse propósito, ele foi a julgamento, porque quando deram a arma para ele treinar, ele não aceitou. Mesmo assim, esse julgamento foi interrompido e decidiram que ele poderia ir à guerra sem arma. Ele era paramédico. E lá, ele realmente não deu um tiro. Mas a atitude que ele tinha como paramédico salvou muitas vidas. E esse jovem chegou a ser condecorado, foi uma história real, chegou a ser condecorado como o único homem que foi à guerra e não deu um tiro, mas conseguiu salvar muitas vidas. Esse jovem passou a ser admirado pela tropa, somente pelo que ele fazia. Então é muito importante que a gente, como cristão, possa seguir o exemplo desse jovem Desmond Doss. Até o Último Homem. Quem puder assistir, assista.
Mas diante dessa explanação, pergunto aos ouvintes, serve também para mim como está sendo o nosso comportamento, o exemplo desse jovem Desmond Doss? Essa é uma questão que precisamos levantar. Fizemos recentemente agora uma leitura de Pedro e contamos o resumo da vida de um jovem. Qual nós estamos seguindo? Observem que Pedro, ele tinha uma missão também. Assim como Desmond Doss, que era de salvar a vida, Pedro tinha uma missão dada por Jesus. Jesus 3 vezes vai a Pedro e diz, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Por tal missão, por cumprir essa missão, no início do seu ministério, ele foi preso. Pedro foi destacado como líder dos apóstolos. Pedro foi o homem que subjugou Ananias e Safira. Pedro era um homem especial no ministério de Jesus. Pedro tinha o dom da cura. Vocês lembram do coxo? A entrada do templo? O povo cria que quando Pedro passasse, a sombra dele curava. Pedro tinha o dom da mensagem. Era muito eloquente. Pedro, numa pregação que ele faz no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas são convertidas através do Espírito Santo. Ele é usado pelo Espírito Santo de forma poderosa. Ele dava testemunho. E ele era o próprio testemunho. Lembram da sua libertação da prisão? Ele é liberto. Porém, 15 anos depois, nós encontramos Pedro, ou Cefas, como Paulo chama, um homem irreconhecível. Paulo aqui estava escrevendo uma carta aos Gálatas. E ele, no versículo 14, ele diz que Pedro e os que estavam com ele não estavam procedendo corretamente. E ele teve que chamar a atenção de Pedro e dos outros. Até o próprio Barnabé. Pedro, como líder, estava fazendo com que os outros seguissem ele pelo caminho errado. E olha o que é que Paulo cita. Na presença de todos. Tive que chamá-lo face a face, na presença de todos, porque o seu comportamento era irrepreensível. Pedro estava com um comportamento ambíguo, duplo. Quando ele estava entre os gentios, ele fazia e acontecia. Ele comia o que queria comer. Mas quando ele soube que os apóstolos que seguiam, os cristãos que seguiam Tiago estavam para chegar, aí Pedro virou um santinho e até se afastou dos que com antes comia, dos que com antes ele convivia. Que exemplo Pedro estava dando? Por que ele não continuou como no início do seu ministério? Pedro era um líder, como eu disse, escolhido por Jesus. Porque Pedro, um homem tão usado pelo Espírito Santo, não seguiu os bons exemplos. Se ele fosse olhar para trás, ele ia ver o exemplo de Jó. Caçado pelo inimigo, não abriu mão da sua integridade. Caçado pelo inimigo que eu falo, diabo. Se ele olhasse para trás, ele ia ver também o exemplo de Daniel. Escravo, responsável por um dos maiores, aliás, Daniel sendo escravo de 2 impérios diferentes, não se deixou ser vencido pela tentação das coisas impuras. Nem tampouco abriu mão da sua convicção na adoração. Mas se ele olha também um pouco para trás, ele iria ver o exemplo de Josias, responsável por um dos maiores avivamentos espirituais da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Amado, Josias era ainda um menino. E Josias tinha um mau exemplo dentro de casa.
O pai Amon foi um dos reis que fez mais coisa errada no seu reinado. O seu avô Manassés não ficava atrás. Era isso que Josias via. Josias, com 8 anos, subiu ao trono. E ainda adolescente começou uma grande reforma espiritual e física. Ele não só mudou o jeito das pessoas adorarem a Deus, mas ele também começou uma limpeza no templo. Foi ele que fez reviver a Páscoa. Aí pergunto aos ouvintes, que exemplo nós estamos seguindo? O de Pedro ou dos 3 últimos citados? Como está sendo o nosso comportamento? Como está sendo o nosso agir? Observemos alguns pontos que nos chamam a atenção nessa comparação de Pedro com os 3 últimos citados, Jó, Daniel e Josias. Vamos olhar para Jó. Como eu disse outrora, Pedro não estava sendo acochado pelo diabo. Pedro não estava doente, não estava de luto, nem tampouco estava pobre. Jó estava passando por tudo isso, querido. Mesmo assim, não desistiu. E um agravante de Jó, Jó tinha 4 amigos que o acusavam de viver naquela situação por estar em pecado. Pedro não vivia nada do que Jó viveu. No entanto, Jó foi convicto. Vamos ver Pedro com Daniel. Daniel era escravo, era um homem cativo, estava distante das suas origens, da sua terra natal. Daniel estava servindo a um império humano. Mesmo assim, Daniel continuou firme com o que tinha aprendido. E com quem foi que Pedro tinha aprendido? De Jesus. Daniel continuou fiel a Deus. E Pedro não conseguiu continuar fiel a Jesus. Que 15 anos depois, Pedro é chamado a atenção pelo apóstolo dos gentios. E ele que havia designado Paulo. Quando eu falo que ele havia designado Paulo, Jesus havia convocado Paulo. Mas foi Pedro quem deu a diretriz. Você vai para os gentios e eu fico aqui com os judeus. Pedro não estava passando a mesma situação de Daniel, mas voltou a ser apresentado na Bíblia de forma errônea. E por fim, se formos comparar com Josias, nós vamos ver que Pedro não era nenhum menino, porque quando foi convocado para o ministério, Pedro já tinha uma profissão definida. Não era um menino na fé e nem era um menino na idade, como Josias. O rei Josias, ele só tinha 16 anos quando buscou a Deus de todo o seu coração. E com 20 anos, ele começou a sua grande reforma. E o interessante é que no momento em que Josias, ainda adolescente, assume toda aquela responsabilidade, é um momento em que os jovens deixam, uma grande parte dos jovens deixam as igrejas e seguem a sua vida sem Deus. O rei fez ao contrário. Estava ali, convicto, onde Pedro não conseguiu fazer. O apóstolo vivia uma situação diferenciada desses 3. Ele tinha uma larga experiência, pois ele havia sido escolhido por Jesus, ele já havia andado com Jesus, ele havia aprendido através de Jesus, ele renunciou tudo que havia aprendido nos 3 anos de ministério. Renunciou o que acreditava e a quem ele acreditava. Dá a entender que ele voltou aos tempos em que era homem de pouca fé, tentou andar sobre as águas e afundou. Onde ele olhou para o coxo e disse:
Eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo andou. Amados, diante da situação que Pedro apresentou, o nosso agir tem sido igual? O que é que nós temos apresentado ao mundo? Como está sendo o nosso comportamento quando nós somos tentados? Pedro não foi, mas nós somos tentados. Qual é o meu e o seu procedimento quando não estamos na igreja, nos átrios de Deus? Que prática temos quando não há amigos cristãos, quando não estamos perto dos nossos pais ou perto de algum líder da igreja? O que é que estamos fazendo? Precisamos refletir sobre a nossa conduta de vida, pois não fomos chamados para ser pedra de tropeço. Não fomos chamados para ser motivo de escândalos, e sim para ser morada do Espírito Santo. É isso que tem lá na grande comissão de Mateus, no finalzinho do livro de Mateus, quando 20, 28, quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que precisamos ser. E não pedra de tropeço e motivo de escândalo. Nós estamos vivendo numa sociedade decaída e precisamos ser exemplo. O exemplo que Paulo tanto fala lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Precisamos, através de nós, do nosso comportamento, transformar o mundo. As pessoas precisam ver Jesus Cristo em nós. Mas parece que está sendo o contrário. Nos últimos meses, nós temos ficado boquiaberto com o que tem acontecido no meio batista. No final do ano passado, um grande líder nosso caiu. Teve que abandonar seu ministério porque estava envolvido com a sua secretária. Adultério. No finalzinho do ano passado. No início desse ano, mal estávamos nos refazendo dessa queda desse líder, um outro grande líder caiu, acusado de assédio. Hoje ele responde processo policial na justiça. E ambos tiveram que pedir afastamento dos seus cargos. Homens que tinham anos que vinham desenvolvendo o seu trabalho para o Senhor. Jogaram seus cargos na lata do lixo. Enterraram seus ministérios. Abalaram não só as suas vidas, mas as vidas de sua família e a vida social, porque a sociedade confiava neles. Queridos, a vida religiosa não é como um comercial, não. Aquele comercial da água sanitária. Sujou, usa dragão, que limpa. Não, se não tivermos uma vida convicta, se o nosso agir não for conforme o agir de Deus, a marca da mancha fica. A marca do nosso erro fica. E as consequências não vêm de ré, não, vêm a galope. Vem avião a jato. Eu lembro que numa leitura de um livro, o pastor Paulo Solonca, ele sai para fazer evangelismo com alguns jovens, e aí um jovem, ele pede o endereço ao outro de um amigo que ele precisava encontrar. E o outro, quando abre a carteira que vai tirar o endereço do amigo, caiu um envelope de camisinha. O que é que um cristão está fazendo com camisinha dentro da carteira? Ele ficou tão sem jeito diante dos que estavam ali, diante do pastor, e o pastor olhou assim para ele e ele baixou a cabeça e ficou envergonhado com sua atitude. Ele devia ter vergonha diante de Deus, diante de Cristo, porque ele estava saindo para evangelizar. Para finalizar, meus amigos, eu quero lembrar o que está escrito lá em Lucas 8, 7. Lucas 8, 7
ele nos dá um veredito do quanto nós devemos tomar cuidado com nossas ações. Do quanto nós devemos tomar cuidado com o nosso comportamento. Aliás, 8:17. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser reconhecido e revelado. Nós podemos fazer as coisas escondidas dos outros, mas de Deus não. O nosso comportamento não vai estar longe dos olhos de Deus. Ele tudo vê. Já imaginou o diabo mostrando a Deus nossos modos, como ele mostrou o de Pedro, o de Jó a Deus, e Deus confirmou? Já imaginou o diabo dizendo, olha, teu filho ali, de que adiantou Jesus morrer? Se lá, olha o que teu filho está fazendo lá embaixo. Devemos seguir o exemplo de Jó, Daniel e Josias. Deixemos o de Pedro enterrado, porque Jesus não derramou o seu sangue em vão, e sim para que nós sejamos sal e luz aqui nessa terra. Hoje nós trabalhamos comportamento do nosso agir. Vamos agir conforme cristão. E que em nome de Jesus, se você acha que faz alguma coisa escondida e errada, não faz. Ou você para, pede perdão a Deus, ou as suas consequências vêm a galope. Pedro, um líder dos apóstolos, foi chamado pelo último que foi convocado. Então vamos corrigir as nossas ações e as nossas atitudes, porque o nosso comportamento pesa muito aí fora. E que Deus nos abençoe. Como avisos, eu quero deixar para os irmãos que sábado vamos ter a lição número 9, o dízimo no Antigo Testamento. Eu vou bater foto e mandar para que os irmãos nos acompanhem. A irmã Jaciara tem algum comunicado? Não. Não? Então, oremos. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Que o nosso comportamento seja diferenciado e que a sociedade veja em nós a luz para o mundo. Esta é a nossa oração através desse estudo e que sejamos exemplos, assim como os 3 que foram citados. No nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém.